Muito boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao professor José Dari Kraim, à professora Magda Yavaski, né? E também ao doutor Biratã de Paula, que vai conduzir a nossa sessão de hoje, como um parceiro nosso, enquanto presidente do Conselho da Fundação Escola de Sociologia e Política. Uma breve introdução aos nossos trabalhos. Hoje nós estamos realizando a nossa quarta sessão do que nós estamos chamando o ciclo de estudos estratégicos, né? Nós, quer dizer, um pequeno instituto recentemente formado, chamado Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, né? O Instituto AMISU, do qual presido, né? E nós já há algum tempo estávamos é, induzindo um diálogo público e coletivo sobre o nosso país, sobre o seu momento excepcional, um momento que, para o nosso instituto, nós o enunciamos como uma encruzilhada brasileira, né? E realizamos durante mais de 2 anos, semanalmente, o que nós chamávamos de Diálogos AMISU, e além de outras parcerias, tanto com a Sociologia Política, com o Instituto Novos Paradigmas, com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, né? E a Academia Paulista de Direito, fizemos alguns também seminários, né? E ao longo desse intenso e breve percurso, nós decidimos tentar fazer um diálogo mais estruturante, estruturado, né? Um diálogo que tentasse contemplar algumas grandes indagações, né? E nós tentamos expressar essas indagações produzindo um termo de referência desse ciclo de estudos estratégicos, né? E aqui, só para retomar, algumas indagações que nós achamos que elas poderiam, né, dar caminhos, ou pelo menos dar percurso ao conjunto de considerações sobre o nosso país que estamos realizando desde o início do ciclo, né? Uma primeira grande indagação é uma afirmação do nosso querido amigo e colaborador, professor Márcio Postman, né, no seu último livro, A Desistência Histórica, onde ele chama a atenção para um país cuja classe dirigente e classe dominante desistiram do país. Quer dizer, desistiram do país no sentido de desistir de um projeto de desenvolvimento, desistiram de um projeto de integração regional, desistiram de um projeto de equalizar a sociedade, né? Distribuindo renda, né? E essa foi uma primeira indagação, né? E fazendo uma aposta equivocada numa agenda do outro ou dos outros, né? Uma segunda observação, ou uma segunda questão levantada e configurada no tempo de referência, é que nós estamos vivendo também um momento marcado por um processo de desglobalização, né? E, portanto, nós estamos vivendo uma grande transição histórica, né? E ela se expressa em várias dimensões, desde dimensões da acumulação capitalista e as dimensões, inclusive, da tutela da ordem internacional, né? E quando nós projetávamos o nosso ciclo de estudos estratégicos, não tinha ainda deflagrado a guerra da Ucrânia e todos os seus desdobramentos. E, portanto, aquelas indagações contidas no nosso tempo de referência, hoje ela ganha, se entende, muita atualidade e muita necessidade de esclarecimento, né? E nós finalizamos também, né, o termo de referência, tentando fazer a segunda indagação, uma terceira indagação, que será objeto, inclusive, da última sessão do nosso ciclo, né? Uma possível, provável vitória do presidente Lula e, portanto, a formação de um outro governo com outra orientação, né? Que expectativas poderíamos ter sobre essa possibilidade, né? Quais áreas de manobra esse novo governo poderá ter para fazer os seus movimentos, né? Então, é nesse espírito que nós, evidentemente, tentamos, primeiro, fazer um voo sobre a nossa história nacional,
né? E através de convidar não só pesquisadores, todos são pesquisadores, mas mais do que pesquisadores, são pensadores do nosso país. Nós consideramos os nossos convidados não só com pessoas que têm informação, conhecimento, né, mas também tem uma reflexão, né? E nós conseguimos montar um conjunto de pensadores capazes de alimentar esse esforço coletivo. A nossa expectativa como Instituto é que, a partir desse trabalho, né, nós possamos incorporar como Instituto esses insumos provenientes das intervenções, né, e dos debates, e, a partir, num segundo momento, tentarmos trabalhar esses insumos, tendo em vista os novos movimentos da conjuntura. Então, mais uma vez, obrigado. E hoje vai coordenar a nossa sessão o professor Biratan de Paula. O professor Biratan de Paula é médico, é professor, trabalha no Instituto do Hospital das Clínicas, né? E preside o conselho da Fundação Escola de Sociologia e Política, com a qual instituição o nosso instituto mantém parcerias. Então, muito obrigado a todos e passo a condução dos trabalhos ao professor Ubiratan. Bom, obrigado, Vicente. Bom, pelo convite, a presença de todos. Vicente, a gente já tem, apesar de ser médico pneumologista, trabalho no Instituto do Coração e colaboro na Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, nós tivemos junto no governo da Luiz Erundina, depois ele em Santos como secretário, eu em Santos, ele em São Vicente, e depois aqui em São Paulo no governo da Marta, e ele depois no Ministério. Então, a gente teve também umas intersecções político-administrativas, digamos assim, no passado, né? E agora eu estou, de alguns tempo para cá, como membro do Conselho da Escola de Sociologia e presidente, na falta de outro nome, por enquanto. Mas, enfim, é um prazer participar com vocês e tocar nesse trabalho. Eu acho que a apresentação dos apresentadores já foi feita. Eu aproveito 2 minutinhos da minha condição de abertura e ver que, sobre o tema tão relevante do mundo do trabalho no contexto de mudança, que eu veja, a mudança no mundo do trabalho não foi só, na minha opinião, fruto de um desenvolvimento, incorporação de novas tecnologias, né? Me parece que, além disso, houve uma opção política do capital, do capitalismo, por rearranjar, no processo de rearranjo e domínio do capital financeiro com muito maior expressão, isso deitou raízes para uma necessidade de mudança das relações de trabalho. Ou seja, vamos pegar o seguinte: hoje, quem é aposentado na Alemanha, hoje ganha bem. Quem vai se aposentar não ganhará mais bem. Vai ganhar 1.500 euros, 2.000. Estou falando de um trabalhador da indústria metal mecânica. Quem é aposentado hoje, está tudo bem, passa férias, viaja, e quem vai se aposentar agora não está bem. Isso vale para várias outras situações. Então, essa apropriação que nós temos 10, quase chegando, passando de bilionários, daqui a pouco viram trilhardários, ela exigiu uma mudança propiciada pela tecnologia nas relações de trabalho, com aumento da exploração e redução de direitos, né? E com isso modificou também o perfil aí com a tecnologia, obviamente, o perfil do trabalhador. E esse é um desafio grande para um contingente de jovens enorme que o sindicalismo, né, os órgãos de representação não conseguem representar mais de maneira adequada, que é o que nós temos visto. Acho que esse é uma provocação que, mesmo que seja inapropriadamente, me permitir fazer aos observadores. Então, podemos começar, por favor, o José Dari Klein, da Unicamp, professor da Unicamp, com a palavra. Você tem 30 minutos, eventualmente com a flexibilidade que for necessária para a sua apresentação.
Uma boa sessão a todos. Obrigado. Aqui, primeiro, eu quero agradecer o convite feito pelo Antônio, em nome aqui do Instituto Sul-Americano para a Cooperação e Gestão de Políticas Públicas, parabenizar a iniciativa do ciclo de estudos estratégicos, acho que isso é fundamental, nós temos que pensar um pouco mais amplamente todas as questões que nos envolvem, né? E esse ciclo, via programação, fiquei muito encantado com a programação realizada, então quero parabenizar toda a iniciativa e me sinto muito honrado de poder participar desse ciclo. O tema que eu e a Magda vamos desenvolver é sobre a questão do mundo do trabalho. Eu preparei aqui uns slides, alguns vou passar mais rápidos e outros menos, porque como gosto de citar alguns números, para ver se falo de uma forma mais organizada um pouco. Tá? E sempre refletindo aqui, sempre refletindo um pouco sobre essa questão do mundo do trabalho no contexto de mudanças, como é o título aqui desse ciclo de debate, do quarto ciclo de debate. Quero começar afirmando o seguinte: Bira, você introduziu muito bem, viu? Estou absolutamente de acordo com a sua provocação inicial. O problema do trabalho não é um problema técnico, não é um problema econômico, no seu sentido estrito do termo, tanto que eu quero acentuar, a solução do problema do trabalho não passa simplesmente pelo crescimento da economia, mas isso é uma questão mais final. Claro que isso é um pressuposto, uma condição importante, porque a configuração do mundo do trabalho é resultado também de relações sociais, de relações de poder. E, de fato, as transformações que foram acontecendo nos últimos anos, elas acentuam esse aspecto do mundo do trabalho que vai se tornando cada vez mais precário para uma grande quantidade das pessoas que precisam trabalhar. É verdade que também estudos mostram que há um processo de polarização crescente nas ocupações, no rendimento das pessoas no mundo do trabalho. Uma polarização que está muito presente, por exemplo, na sociedade americana, mas também é uma característica histórica da sociedade brasileira. Por isso que eu começo dizendo que o trabalho, nos últimos anos, nas configurações políticas, sob a hegemonia do neoliberalismo, nesse processo de globalização, de mudança, de reorganização econômica, de reestruturação produtiva, introdução das tecnologias, ele tem estado muito mais próximo da ideia do labor, do sacrifício, de algo que as pessoas fazem porque precisam sobreviver e são submetidos a isso para a sobrevivência, do que algo que as realize profissionalmente ou que o trabalho faça sentido socialmente ou faça sentido individualmente para cada pessoa que está trabalhando. Então, olhando o problema do trabalho no Brasil, quero começar, e falo isso com tranquilidade, porque vi agora um candidato usando esse número, mas eu tinha escrito isso já há algum tempo, então me sinto muito à vontade de dizer o seguinte: para resolver o problema do trabalho no Brasil, nós precisamos, só estou apresentando esse número, porque é para mostrar a dimensão do problema, nós precisamos enfrentar o problema de 70 milhões de ocupações. Ou seja, se a gente somarmos os desocupados, os desalentados, os que não querem trabalhar, mas estão sem condições de trabalhar por uma série de razões, mas os informais, por conta própria, aqui, os 80% que vão para esse tipo de atividade por uma estratégia de sobrevivência, mas os sem carteira, que é o mundo da precariedade total, ou seja, de não acesso a direitos e da proteção social, somando esse número, nós vamos ter 70 milhões de brasileiros e brasileiras nessa condição de precariedade absoluta no trabalho. Ter carteira não significa que a pessoa tenha um emprego de qualidade, né? Não é essa a questão que nós nos colocamos. Pelo menos tem acesso a direitos básicos à proteção, né? A Magda, que estuda a terceirização, sabe que uma parte importante dos terceirizados são formalmente contratados com carteira assinada, mas isso não significa que a sua condição de trabalho é minimamente satisfatória, pelo contrário, também é marcado por uma grande precariedade, né? Então, por um lado, essa questão que é uma construção política predominante nos últimos anos, quero acentuar muito esse aspecto. Por outro lado, nessa introdução, eu ainda quero destacar, para a gente pensar o horizonte, eu quero partir de duas premissas básicas. Uma, que já foi colocada pelo Trevas, nós temos, de fato, uma crise mais sistêmica nesse momento. Tem uma questão geopolítica, tem a questão ambiental, tem a questão da crise das representações sociais,
criadas nesse período anteriores, tem uma crise social com um nível de desigualdade inigualável, nível de desigualdade inigualável na nossa trajetória, pelo menos a trajetória dos países mais organizados. Então, ou seja, é uma crise muito mais ampla do que uma crise só do trabalho, uma crise econômica, uma crise sanitária. A crise sanitária entra nesse contexto mais geral. Então, por um lado, a partir desse pressuposto, a crise sempre é um momento de que abre possibilidade de discutir alternativas. Não significa que essas alternativas vão se impor. Eu lembro que o nosso professor aqui de História, Fernando Weiss, chamava atenção que o feudalismo ficou em crise 200 anos até ser substituído por um novo sistema de organização social. E o segundo pressuposto para pensar os horizontes, e quero chamar a atenção para, eu falo isso no começo, que, na nossa concepção, enfrentar qualquer problema social hoje não é possível sem colocar o problema do trabalho no centro da agenda. A pandemia, inclusive, acho que evidenciou muito essa dependência que nós temos das outras pessoas para poder sobreviver. Essa dependência acho que ficou mais claro, e algumas categorias, alguns tipos de trabalho ganharam grande visibilidade, que até então eram absolutamente invisibilizadas, simplesmente faziam parte de uma certa máquina de produção de bens e serviços para atender às necessidades de pessoas. Então, a pandemia mostrou, acho mais do que nunca, de que é impossível pensar, isso vou destacar no final, numa agenda, em torno dessa questão, pensar a solução de qualquer problema social sem colocar o trabalho como um elemento central. Eu quero começar chamando a atenção, já falei dos 70 milhões, que é a dimensão do problema do trabalho na sociedade brasileira, para não ficarmos aqui no nosso quintal. Aqui, quero chamar a atenção, em primeiro lugar, que esse é um problema estrutural, a ausência de oportunidades de trabalho no capitalismo. O Marx já chamava a atenção no capítulo 23. É verdade que a dinâmica econômica se destrói uma série de ocupações e outras ocupações vão sendo criadas, em alguns setores, por exemplo, mesmo da saúde, com todos os avanços tecnológicos contemporâneos, você continua aumentando o número de pessoas que estão trabalhando até pela forma como está sendo organizado esse setor de atividade. O Bira depois nos corrige se estiver enganado, mas os números nossos mostram o crescimento das ocupações na área da saúde, por exemplo. O problema do emprego, da ocupação, do trabalho, no sentido mais amplo do termo, ele é um problema histórico. E algumas sociedades conseguiram amenizar esses problemas muito por uma intervenção política. Por isso que estou chamando a atenção dessa questão das relações sociais. Por exemplo, hoje todo mundo fala que nós estamos vivendo a revolução digital, a revolução 4.0, a indústria 4.0, ou seja, estamos sofrendo um processo de transformação tecnológica com muita intensidade. Teve um outro momento na história da humanidade que também ocorreram transformações muito profundas, provocadas pela segunda revolução industrial. Depois da segunda revolução industrial, o mundo viveu um período bastante conturbado, apesar de ampliar imensamente a capacidade de produção de bens e serviços, dado o profundismo, taylorismo, pela introdução da ciência no processo de produção de bens e serviços, o que nós assistimos foi um período bastante conturbado, do ponto de vista político, as guerras, as duas guerras mundiais, as crises econômicas fortemente, e exatamente nesse contexto também surgiram formas alternativas de organização social ao liberalismo predominante do século XIX, como foi a Revolução Russa, como foi a social-democracia, como foi também o fascismo, o nazismo, desse ponto de vista de alternativas. Obviamente que é uma forma de organização social que nós contestamos profundamente. Mas o que eu quero destacar, não quero também fazer uma questão isso, primeiro, destacar que a solução do trabalho foi resolvida por intervenções políticas. Uma primeira grande intervenção, a partir do movimento social organizado dos trabalhadores, foi a redução substantiva da jornada de trabalho. No final do século XIX, as pessoas trabalhavam em torno de 3.000 horas anos. Na década de 70 do século XX, a jornada média nos países mais avançados cai para 1.600, 1.700 horas, em alguns países, como a Suécia, até menos do que 1.600 horas ano para cada trabalhador em média.
Então, a redução da jornada de trabalho foi muito substantiva. Agora, nesse contexto de mudança recente, agora que o tema da redução da jornada de trabalho, vamos voltar no final, começou a entrar na agenda de uma forma bastante enviesada, mas ele esteve fora da agenda nesses últimos 40 anos, aqui, predominantemente. A segunda questão, você teve a incorporação, né, desses trabalhadores, todos oriundos da segunda revolução, no padrão de consumo, e isso se deu pela elevação dos salários e da renda, né, dos trabalhadores, que é conhecido como Fordismo, o que dinamizou muitos setores de serviço. Você teve também uma retirada das crianças, mulheres, adolescentes, aposentados do mercado de trabalho, além da guerra, que retirou também os ofertantes do trabalho, infelizmente, né? Mas retirou. Então, e por último, mesmo assim, você não resolveu o problema do emprego. O emprego só foi resolvido nessas sociedades quando essas sociedades decidiram, do ponto de vista político, estruturar, né, políticas sociais de caráter mais universal. Aqui destaco, né, a saúde, a educação, o serviço social, o lazer coletivo, todas essas atividades sociais em torno do estado de bem-estar social. Ou seja, a questão do trabalho só foi resolvida por uma decisão política das sociedades organizadas, num contexto, obviamente, muito particular da história da humanidade, que talvez não se repita na minha avaliação. Com isso, eu quero dizer, como grande questão primeira, pensar a questão do trabalho, aqui ela significa, talvez hoje, o nível de intervenção exigido para resolver os problemas do mercado de trabalho, ela vai muito além do crescimento econômico, exige uma intervenção, talvez no mesmo montante que foi realizado naquele momento histórico. Obviamente que a história não se repete, então não dá para fazer exatamente a mesma coisa que foi vivenciada por alguns países naquele momento histórico. Agora, essa questão ainda é muito mais preocupante se a gente considerar um pouco a nossa trajetória brasileira. E aqui o primeiro pressuposto: o Brasil nunca conseguiu estruturar o mundo do trabalho, nunca organizou o mundo do trabalho, que está entre aspas, né, que é uma homenagem ao Luiz Antônio Machado Silva, o primeiro grande estudioso da informalidade no Brasil, um antropólogo, que faleceu de Covid ano passado, né, chamar a atenção de que essa não estruturação da força de trabalho fez com que você tivesse sempre uma concorrência predatória pelas ocupações geradas no processo de desenvolvimento econômico nosso. E essa concorrência predatória, por um lado, reafirma todas as discriminações históricas que as mulheres e pessoas negras, especialmente, se enfrentam nesse mercado de trabalho. Por outro lado, esse processo provocou que você constituísse um mercado de trabalho de baixos salários, e de péssimas condições de trabalho, com alta informalidade e com muitas ocupações em setores muito precários. Portanto, o próprio trabalho era muito rebaixado e precarizado. Essas são características históricas do nosso mercado de trabalho, e é bom lembrar que talvez o momento em que o mercado de trabalho apresentou mais dinamismo com o processo de assalariamento, entre 40 e 80, é um período em que praticamente nós não temos democracia, né? Temos 46 a 64, período de grande estabilidade política, 7 tentativas de golpe de Estado, e depois nós temos a ditadura militar, o antimilagre econômico, que fechou os sindicatos, reprimiu qualquer tipo de ação coletiva, e isso foi fundamental para marcar, caracterizar o mercado de trabalho, não só muito precário, com grande desigualdade de rendimento entre as pessoas que estão inseridas neles. Então, esse processo de não organização do mercado de trabalho, que é no período do nosso desenvolvimento, ele foi agravado nos últimos 40 anos. Foi agravado nos últimos 40 anos, e hoje nós temos um processo em que esse mundo do trabalho continua apresentando excedente estrutural de força de trabalho. Nós estamos aqui agora, diminuiu um pouquinho desde 2022, mas nós estamos aqui em torno, se a gente pegar o principal indicador, vou falar aqui, que eu acho, para olhar essa situação, que é a taxa de subutilização da força de trabalho, nós estamos em torno de 25 milhões de pessoas que estão procurando trabalho nesse momento no Brasil. Ainda, apesar de uma pequena melhora pós-pandemia, aqui, né, e essa melhora se dá muito também porque as pessoas precisam encontrar uma forma de ocupação para poder ter renda. Tanto que uma das expressões disso
é aquilo que nós enxergamos nas esquinas das grandes cidades, muita gente pedindo, vendendo qualquer produto para conseguir alguma renda. Tá? Então, nesse período, com o interregno entre 2004 e 2014, em que você teve uma série de indicadores mais positivos do mercado de trabalho, como mostra esse gráfico aqui, são 3 bases diferentes, desculpa, não dá para explorar aqui bem o que são essas bases de dados, mas o que mostra no período, o verde aqui, é o período de 2004, 2014, quando cai acentuadamente a taxa de desemprego, né, no Brasil. Depois, a partir da crise de 2016, a taxa de desocupação, que é o azul, volta a crescer fortemente. Tirando esse interregno entre 2004 e 2014, que de fato se parecia que caminhava um processo de estruturação um pouco melhor do mercado de trabalho, com a queda forte da taxa de desemprego, uma elevação do desemprego, mas, mesmo com esses indicadores, os empregos criados, fundamentalmente, eles não foram de qualidade. Grande parte, 90% das ocupações criadas, foram até de um salário mínimo e meio, foram muito no setor de serviço. Obviamente, com uma situação muito melhor do que a anterior. Aqui, o mesmo gráfico, se olhar a taxa de ocupação por homens e mulheres, você vai perceber que há uma queda da taxa de ocupação, mas as 2 variáveis aqui mostram que as mulheres continuam tendo um índice de desemprego mais elevado do que, uma desocupação mais elevada do que os homens em todo o período, independente da dinâmica econômica, né? Que é uma característica estrutural. Se nós olharmos também a estrutura ocupacional, nós vamos perceber que o assalariamento se manteve relativamente estável e que foi crescendo. Depois é o trabalho por conta própria. O trabalho por conta própria tem características muito diferentes, porque é uma adaptação a contextos econômicos de crise. Então, por exemplo, na crise 15-16, o trabalho por conta própria é muito ex-assalariados que pegaram as suas indenizações e tentaram botar um negócio próprio. Esse é o crescimento, né? Não os consolidados. Você pegar agora após a pandemia, são outras estratégias de sobrevivência que as pessoas estabelecem para poder obter alguma renda. Já não tem a mesma característica da crise 15-16. O que é importante chamar a atenção, que é uma questão que o Márcio também destaca muito, é que nesses últimos 40 anos, apesar dos esforços do governo PT de buscar criar mecanismo de reindustrialização do país, do PAC, né, que conseguiram, inclusive, reverter certas estruturas produtivas, né, apesar desses esforços, a gente pode dizer que o Brasil perdeu o bonde do processo do movimento histórico, especialmente nos anos 80 e mais especialmente nos anos 90. É nos anos 90 que se consolida a regressão da estrutura produtiva brasileira. Por que os anos 90 é fundamental, né? Porque até os anos 80 o Brasil mais ou menos acompanhava um padrão tecnológico predominante no mundo da segunda revolução industrial. Nos anos 80, nós entramos na década com a crise da dívida externa, e aí nós começamos a fazer um processo de adaptação da nossa economia num contexto de mudança internacional forte, com a globalização, para pagar a dívida, e a economia brasileira se fecha e não consegue reencontrar o seu caminho de crescimento mais sustentável. Só um parênteses, a gente sempre sempre nós destacamos que a Constituição de 38 tem um caráter progressista, social-democrata, se quisermos comparar, mas os seus grandes avanços do ponto de vista social não são concretizados do ponto de vista efetivo, porque você não cria bases econômicas para isso. Tá? Então, nesse momento que você faz opção para a inserção nessa lógica da globalização, na forma como ela foi feita na década de 90, regressiva, passiva, aqui, como a Conceição Tavares chama a atenção, faz com que a gente perca a possibilidade de ter um processo de desenvolvimento autônomo. Isso compromete o futuro. Depois, para você recuperar, isso não é nada trivial, não é nada fácil. Ao mesmo tempo, é um período de grandes mudanças tecnológicas que nós estamos com a nossa economia parada e vamos nos inserir de forma passiva em que quem sai vencedor é o agronegócio. Mas o agronegócio não tem capacidade de geração de encadear pós-trabalho para frente e para trás, como tem o setor industrial. A sua capacidade é bastante limitada, ela não alavanca a economia. Além disso, o agronegócio, por todos os incentivos que foi dado para o setor exportador, ele praticamente não paga impostos. Como é que você estrutura saúde, educação, se o setor que ganhou mais importância na economia nos últimos tempos não paga impostos? Mas também
não é só, eu já vou falar um pouquinho mais das mudanças tecnológicas, mas não é só essa questão econômica. Nós temos que considerar também o tipo de ocupação prevalecente na sociedade brasileira tem a ver com a nossa estrutura de desigualdade social. Então, uma série de atividades serviçais, né, 70% dos ocupados hoje se encontram na área de serviço. Desses 70%, uma parte importante são serviços para famílias. E as famílias podem contratar essas atividades exatamente pela desigualdade de renda existente numa sociedade brasileira. É só nós e a Índia que tem uma proporção tão elevada de ocupados no emprego doméstico, que é algo expressivo da desigualdade. Ou seja, para dizer, a desigualdade gera uma certa estrutura de atividades e de ocupações na sociedade. Aqui é o baixo crescimento, são os fatores que eu vou pular essas questões. Só quero chamar a atenção para a questão tecnológica, que você fala muito, né, das mudanças. De fato, há mudanças substantivas. Nós estamos enfrentando esse período de mudança muito substantiva do ponto de vista tecnológico, é inegável isso, mas, por um lado, aquilo que eu já falei anteriormente, o Brasil não conseguia acompanhar as mudanças, a nossa estrutura produtiva, por exemplo, em relação à Coreia do Sul, era muito similar à década de 80. Muito similar à década de 80. A renda per capita nossa, inclusive, era um pouquinho mais elevada do que a Coreia do Sul. Hoje, a renda per capita da Coreia do Sul é quase 7 vezes maior do que a brasileira, para mostrar que, por certas opções políticas, eles conseguiram se inserir de uma outra forma nesse processo de globalização e conseguiram criar, a partir das suas opções políticas, setores, na verdade, muito concentrados, com capacidade de competir globalmente. E isso mudou essa estrutura produtiva e com grande incorporação de novas tecnologias. Se, por um lado, a gente não conseguiu acompanhar a incorporação das novas fronteiras tecnológicas, que são estratégicas do país, por outro lado, a nossa incorporação, por outro lado, essas tecnologias foram alterando substantivamente a realidade do trabalho. Tá? Isso é um fato, também é inegável. Isso muitas vezes se expressa na economia, né, de posse de trabalho, setores mais dinâmicos do ponto de vista econômico. Né? Você pega, o Cairo está aqui, né? A Ford saiu daqui, tinha uma fábrica na Bahia, inclusive super moderna, foi muito mais uma decisão política e a forma como o próprio governo brasileiro deixou, né, deixou isso acontecer, do que por uma opção tecnológica. Mas ela, claro, organizou suas atividades numa escala globalizada. Então, essa opção, mas se você pegar forte, além dessa opção política, obviamente o setor automotivo ampliou imensamente a capacidade de produção de carros, utilizando uma quantidade muito menor de trabalhadores. As grandes fábricas brasileiras, o número de trabalhadores no seu interior diminuiu fortemente. Uma parte se deslocou para atividade de serviço, logística, mas uma parte importante se deve à introdução de novas tecnologias. Nesse sentido, ele tem movimentos disruptivos que afetam os trabalhos qualificados e não qualificados na sociedade. Então, nesse sentido, o que eu quero chamar a atenção é que as tecnologias estão afetando o tipo de qualidade de trabalho, mas elas estão sendo mobilizadas nesse contexto histórico exatamente para impor uma agenda de destruição de direitos e de flexibilização do trabalho. O Victor Filgueiras tem um livro que eu gosto muito, a gente vai lançar, inclusive tem um lançamento na sexta, que ele chama Tudo Novo de Novo. Ele vai mostrando como recorrentemente o capital vai mobilizando a introdução das novas tecnologias para justificar as políticas de destruição de direitos na sociedade. Tá? Então, nesse sentido, nós criamos também ocupações pelas próprias tecnologias muito rotineiras, vários tipos de atividades. Não são atividades só qualificadas. Eu vou até apresentar as ocupações que mais cresceram, que mais caíram, não tem nada a ver com essa questão tecnológica. Criamos empregos, os empregos que nós criamos, aqui se pegar entre as 40 maiores ocupações, eu vou deixar a primeira, não vou explicar o que, são os vendedores a domicílios, são os trabalhadores em cuidados pessoais a domicílio, né, os cuidadores, são os trabalhadores alimentares da indústria de transformação não classificados anteriormente, são agricultores, trabalhadores qualificados, cultivo de hortas, viveiros, jardins, isso cresce, próximo dos grandes centros urbanos, comerciantes de lojas, profissionais
de nível médio de enfermagem, 2020, antes da pandemia, inclusive, esses dados. A única ocupação que exige um maior nível as duas ocupações que exigem um maior nível de escolaridade são os advogados, juristas e professores de ensino pré-escolar. E, por último, são os condutores de motociclistas que mais cresceram, as ocupações que mais cresceram. Se nós olharmos as ocupações que mais diminuíram nesse mesmo período, são os operadores de máquinas, os trabalhadores elementares da cultura, a cultura, o emprego, com o processo de mecanização, está eliminando muitos pós-trabalhos, são os trabalhadores elementares da construção difícil, são gerentes de comércio, atacagistas, varejistas, pedreiros é muito conjuntural, balconistas, vendedores de lojas, carregadores, trabalhadores de serviço doméstico em geral. Também aqui a pandemia explica um pouco essa queda aqui, nos dados apresentados aqui. E setor de segurança. Ou seja, não são ocupações bem desqualificadas. Tudo esses dados estou só apresentando para dizer aqui, e vou entrar nessa questão da uberização, aqui para dizer o seguinte, hoje está na moda discutir a questão dos trabalhadores via plataforma digital, o processo de uberização. Mas com os dados anteriores, eu quis mostrar a heterogeneidade, a diversidade de inserção das pessoas na estrutura ocupacional é imensa. Os dados aqui numa pesquisa recente, por exemplo, os trabalhadores via plataforma digital representam menos de 1,5% do total dos ocupados brasileiros. Então, de 1,5%. É 1,5 milhão de pessoas. Então, ele não é tão expressivo. Mas, obviamente, que ele pode, para alguns setores, continuar avançando. É uma novidade fortemente colocada, né, porque esses setores ele conseguiu deslocar, e o Marcelo Manzano chama atenção isso, ele conseguiu deslocar a própria lógica, né, do processo de acumulação. Antes, a empresa investia para buscar, pós, ter retorno ao seu investimento realizado no processo de acumulação, e o trabalhador tinha salário fixo, então tinha um salário garantido, ou seja, sem o risco de que, no final do mês, ele não teria remuneração. O que esse processo de plataforma está fazendo? Exatamente o contrário. A empresa, ela acumula anteriormente e transfere os riscos totais para quem trabalha para ela. Porque é ele que é responsável pelo seu meio de trabalho, né? O carro, a bicicleta, a motocicleta, outras ferramentas na área da internet, né? O celular, o computador, assim por diante. Transfere para isso, sem que a empresa, inclusive, mobilize grande capital. Portanto, ela é aquilo que é mais dinâmico, vamos chamar a fronteira desse movimento da financiarização da economia. E, ao mesmo tempo, ela tem essa capacidade de ir mercantilizando várias esferas da vida que antes não eram mercantilizadas no mercado. Então, esse processo é um processo real, de transformação em curso, mas a gente tem que sempre relativizar, né, porque essas questões não são tão definitivas do ponto de vista da sociedade, né? Costumo dizer, quando nós estamos discutindo a uberização, a Uber está discutindo como introduzir um carro sem precisar de motorista. Obviamente que isso é um desafio tecnológico imenso para um país periférico como o nosso, mas é um estudo que está sendo feito. Tá? E tudo isso só se afirmou numa lógica de que esses tipos de trabalhadores, agora que está tendo uma reação, a Magda pode falar isso melhor, uma reação no sentido de regulamentação, mas no sentido de ter trabalhadores sem precisar pagar nenhum tipo de direitos, custos muito baixos. Tá? Então, mesma coisa, aqui os dados todos que apresentam, é um mundo da imensa precariedade, todos nós conhecemos isso. Um outro processo que veio para ficar é essa questão do teletrabalho. E essa questão do teletrabalho, as pesquisas mesmo mostram, ela vai trazer alterações substantivas para a representação coletiva dos trabalhadores, tende a prejudicar muito mais pela divisão sexual do trabalho das mulheres, então se evidencia essa assimetria entre homens e mulheres, o compartilhamento não avançou substantivamente, as pesquisas mostram, mas aqui as pessoas ficam isoladas, sem condições adequadas de trabalho, por enquanto, e o governo brasileiro, inclusive, diz, isso não é elemento que as empresas podem decidir sem negociar com o sindicato, ou até nem negociar com o trabalhador individualmente. Nosso tempo está correndo, então mostra as figuras do Sindicato Bancário do Espírito Santo, acho que é uma expressão um pouco do que é a situação do teletrabalho aqui, né, só para ilustrar.
Então, no fundo, o que nós estamos dizendo a chamar a atenção é que a questão aqui é um problema político também. Não é um problema só tecnológico. É verdade que a gente precisa repensar o modelo de desenvolvimento, isso é fundamental, mas é um problema político. E as respostas políticas que foram dadas nos últimos tempos é de realizar reformas trabalhistas, é de submeter as pessoas ao risco, de aceitar a concorrência, dizendo que elas são responsáveis pela situação que se encontra no mercado de trabalho. Por isso, você vai ter ondas de reforma, aconteceu nos anos 90, aconteceu agora em 2017, continua essas ondas em movimento agora no governo Bolsonaro, de desconstrução de direitos e de fragilização das instituições públicas e de fragilização do movimento sindical. A Magda vai falar mais isso, e só esses dados aqui mostram um pouco a dimensão. Eu vou ser muito rápido para mostrar aqui o nosso grande desafio, a taxa de subutilização. Ela é extremamente elevada, é muito mais elevada entre os homens, entre as mulheres negras, do que entre os homens brancos e as mulheres brancas. Ela também tem um recorte regional muito forte, se concentra muito nas regiões norte e nordeste do país e muito menos na região sul do país. Tá? Com esse caráter de grande discriminação no mercado de trabalho, eu só vou acentuar um dado aqui, que é uma questão que me preocupa particularmente, desculpa passar tão rápido, não estou olhando o tempo, é uma preocupação, é uma exclusão de parte importante da juventude da perspectiva de ocupação na sociedade. Aqui, se nós olharmos até 19 anos, a taxa de utilização ela vai significar 66%, 2/3 dos jovens estão nessa condição. 36% entre os jovens de 20 a 29 anos estão nessa condição. Ou seja, acho que a gente tem que olhar com uma preocupação, talvez possa ter uma geração nova de jovens, como aconteceu nos anos 90, que não vão ter inserção ocupacional ou vão ter inserção ocupacional extremamente precária. Por exemplo, um estudo mostra que 40% das jovens negras universitárias exercem uma atividade que exige ensino fundamental. Só para dimensionar isso. Esses dados todos aqui, vou passando em frente, desculpa. Uma outra questão, preocupação muito forte nossa, é uma queda do rendimento médio, ela está se acentuando nos últimos anos, ou seja, as pessoas ocupadas estão ganhando em média menos do que ganhavam anteriormente, então isso reflete talvez o nível de descontentamento existente na sociedade. O poder de compra dos salários está diminuindo, não só os salários, o rendimento do trabalho está diminuindo. Tá. Temos também, aqui vou ser muito rápido, desculpa, eu queria colocar uma agenda mais afirmativa, temos também um desafio. Por um lado, nós todos reconhecemos de que é preciso ter uma ação dos trabalhadores em contraposição a esse movimento que existe na sociedade. Por outro lado, a gente sabe que os sindicatos que foram construídos no século XX, por setor econômico, os setores mais organizados, eles têm dificuldade crescente de representar o conjunto dos trabalhadores ou das classes trabalhadoras tão heterogêneas como eu descrevi anteriormente. Então, eu acho que aqui é um desafio imenso do movimento sindical de buscar reconstruir as suas formas de organização para poder representar quem são os trabalhadores, mas tem um desafio adicional que eu quero desenvolver em seguida. Um desafio adicional que eu quero desenvolver em seguida, que é a ideia de que o movimento sindical, por um lado, é extremamente importante, porque ele é a instituição, o movimento trabalhista, melhor dizendo, é a instituição que é responsável por vocalizar o tema do trabalho na sociedade. Eu parti do pressuposto de que não é possível resolver os problemas sociais sem enfrentar o problema do trabalho na sociedade. E quem pode colocar essa agenda do trabalho na sociedade é o movimento trabalhista. Ele que tem essa função, essa prerrogativa. E aqui quero chamar a atenção, acho particularmente na sociedade brasileira, não sei se alguns aqui, colegas sindicalistas, concordam isso comigo, que o movimento sindical tem dificuldade crescente de conquistar os corações e mentes da população ocupada, especialmente entre os jovens. A taxa de sindicalização pós-reforma trabalhista caiu 30%, mas, ao mesmo tempo, o índice de confiança da população na instituição sindicato cresceu de 35% em 2018 para 49% em 2020. Então, ou seja, a população está olhando com um pouco mais de simpatia para a organização
coletiva dos trabalhadores, né? Especialmente no período da pandemia. Então, o que eu quero chamar a atenção é que eu acho que falta para o movimento das forças que atuam no mundo do trabalho. É uma agenda que seja capaz de mobilizar a sociedade em torno da questão do trabalho. E uma agenda que vai para além da ideia do crescimento econômico. Eu já falei, é um pressuposto, é uma condição, mas é insuficiente. Ela implica em pensar modelos de desenvolvimento e existe muita possibilidade de se criar ocupação dentro de uma sociedade como a nossa, futura. Eu penso, por exemplo, aqui, hoje você fala na qualidade da educação, só vou dar um exemplo muito prático aqui. A qualidade da educação, aqui, vocês têm tanta gente que está sendo formada em pedagogia, filosofia, biologia, matemática, as artes, uma das artes, o nível de desemprego entre as pessoas que têm formação em dança, em artes cênicas, é imenso, é imenso. E por que você não cria da escola uma oportunidade de geração de postos de trabalho? Por que você não cria da escola uma possibilidade de incluir todas essas pessoas para poder estimular conhecimentos e aptidões entre os estudantes? Então, ela pode ser uma oportunidade, mas isso tem a ver, obviamente, com o modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que seja capaz, né, de enfrentar aqui a desigualdade social existente, que seja capaz de enfrentar os problemas sociais existentes, dos cuidados, que seja capaz também de contribuir para a sustentabilidade ambiental. Mesmo a questão ambiental, a possibilidade de criação de pós-trabalhos é imenso. Por isso que eu falo que o desafio é similar àquela do começo do século XX. Portanto, o que eu quero chamar a atenção, que é fundamental você valorizar uma série de experiências alternativas de trabalho e renda, que em populações mais tradicionais cultivam, dar às populações condições de vivenciar essas suas experiências e poder, com isso, viver dignamente, é uma questão de política pública, aqui, como eu coloquei nesse sentido. Aqui. E a questão da juventude também é um problema central. E aí, um outro tema, além da criação de pós-trabalho, peço desculpa que estou muito correndo, acho que nós temos que recolocar no debate político de nova redução do jornal de trabalho. Todos os avanços tecnológicos permitem a gente repensar a sociedade organizada de outra forma, distribuir melhor o trabalho existente na sociedade. Obviamente que é ideal que isso ocorra no sentido de que mude o modo das pessoas viverem a sociedade, daquilo que é valorizado individualmente por cada um dentro da sociedade. Portanto, mude o padrão a lógica do consumo. E aqui também combate a todas as discriminações, a defesa dos direitos é uma questão fundamental, a questão aqui a negociação coletiva, acho que ela é insuficiente, ela precisa ser complementada por uma questão mais geral, em que o direito dos trabalhadores, tanto laborais como da proteção social, tem um caráter mais universal. Nesse sentido, a renda básica universal até é bem-vinda, mas ela é absolutamente insuficiente para resolver esses problemas. Então, ela pode ser introduzida, mas tem que enfrentar a questão do cerne na sociedade produzir ocupações que socialmente sejam relevantes para o conjunto da sociedade. Para isso, é preciso ter instituições públicas, é preciso ter sindicatos, é preciso revalorizar e criar uma cultura de contraposição a essa lógica da individualização e de reforço de que os problemas se resolvem pelo coletivo. E, portanto, é fundamental também dar importância maior às representações coletivas que vão surgindo nesse mundo do trabalho em mudança na sociedade. Desculpa correr um pouco mais no final, mas estamos abertos para o debate e poder aprofundar as questões colocadas. Obrigado, Dari, pela apresentação. Eu queria logo passar a palavra para a professora Magda Bianvaschi. Por favor, você tem 15 a 20 minutos para tecer seus comentários, observações, e depois nós abrimos para debate com observação de que há uma sugestão de que nós terminemos o nosso evento até 20 horas e 15 minutos por um compromisso de aula do professor Dari. Tudo bem? É isso mesmo? Estamos entendidos?
Então, Magda, por favor, com a palavra. Boa noite. Eu quero inicialmente cumprimentar a iniciativa, a organização desse ciclo de debates tão fundamental e que nos fazem refletir sobre o que nós comentávamos no início da nossa fala, lá quando ainda estávamos informalmente conversando sobre o futuro dos nossos netos. Então, nós estamos fazendo esse ciclo de reflexões e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao Vicente, que fez e ao Granado, e ao Bira, que está nos coordenando, e ao professor Dari, que concordou com essa participação. E eu aqui me coloco na condição de debatedora das reflexões que o professor Dari, que é nosso diretor lá no Instituto no CESIT, que integra o Instituto de Economia, as reflexões que o professor Dari traz aqui, com as quais nós temos integral acordo. Então, nós vamos partir dessas reflexões do professor Dari para trazer aquilo que me pediram, que é uma abordagem nesse cenário, o que significa o tema da regulação, o que significa o tema do direito do trabalho, o que significa o tema da sua desconstrução e, olhando para o futuro, o que será possível fazer, ou seja, que tensão é possível se dar na sociedade brasileira para que nós possamos retomar uma caminhada difícil, lenta e contraditória, como o professor Dari colocou, rumo à construção de uma sociedade brasileira de homens e mulheres substantivamente iguais, substantivamente livres, né, e organizados por laços de solidariedade. Isso é muito pouco, isso é, na realidade, a retomada das promessas da Revolução Francesa do final do século XVIII. Então, essa é a caminhada que a gente vai se propor, né, para discutir como nós podemos retomá-la. Até porque, nesse nosso Brasil, em homenagem aos mineiros, de mil e tantas misérias, como dizia o Rosa no Grande Sertão, nesse Brasil de mil e tantas misérias, os dirigentes do século XX e do século XXI, que minimamente tentaram, pela base, reduzir aquelas estruturais desigualdades ou assimetrias, sobretudo no mercado de trabalho, que o professor Dari colocou, tentaram minimamente reduzi-las, sequer chegaram a superá-las, mas tentaram minimamente reduzi-las a partir de uma redução dessas assimetrias na base da pirâmide, ou foram suicidados e muito maltratados pela história, ou foram golpeados por um golpe civil-militar, ou foram impeachmentados sem nenhum crime que autorizasse esse processo constitucional, ou foram colocados por 2 anos na cadeia e agora estão sendo inocentados, processo a processo. Então, para a gente ver que atividade hercúlea que nos é colocada pela frente. Que sociedade brasileira é essa e como é que nós vamos responder essa pergunta? Que tensão é possível se dar nessa sociedade brasileira para que possamos retomar esta caminhada que golpeou as possibilidades igualadoras daqueles dirigentes que assim tentaram incitar ou iniciar essa caminhada, sem nunca terem conseguido superar a dualidade senhor-escravo, aqui hegelianamente falando. Então, é um pouco isso que eu vou falar nos meus 15 minutos, rapidinho, dialogando com aquilo que o professor Dari falava. No início do século XX, no Brasil, né, quando nós não tínhamos ainda iniciado o nosso processo de industrialização e sequer o nosso capitalismo, quando ainda vivíamos o mercantilismo, quando ainda vivíamos, né, uma recém-abolida escravidão, em 1905, teve um pensador que depois foi ministro-chefe da Casa Civil, não existia esse cargo, mas foi o grande consultor da República do primeiro período do governo Getúlio, que foi Evaristo de Moraes, o pai. Era um rábula, era um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro, hoje negro, naquela época chamado de mulato.
O Evaristo de Moraes, em 1905, ele escreve num trabalho muito interessante, né, que é uma referência para nós do mundo do direito, eu sou do mundo do direito, ele diz assim, em 1905, os economistas clássicos mantêm ainda, contra a evidência de todos os fatos, no interesse do capitalismo moderno, a crença nas virtudes da liberdade do trabalho, não admitindo regras nem normas legais que fixem as bases do contrato entre empregador e empregado. O homem é livre, argumentam eles. Tem o direito de vender o seu trabalho pelo preço e nas condições que bem quiserem. Mas, diz agora Evaristo, na vida industrial moderna, esta liberdade de trabalho só tem gerado opressão e miséria. A exploração do operariado e seu rebaixamento progressivo. Hoje ninguém mais contesta o quanto influi a inexorável lei da concorrência na remuneração do trabalho operário. E isso basta para desfazer o encanto ilusório da liberdade do trabalho. 1905, Evaristo de Moraes. 100 anos depois, o ano passado, olhando para essa realidade brasileira e, sobretudo, para essas desigualdades aprofundadas que o professor Dari também nos traz, o nosso professor, meu e do professor Dari, um dos nossos professores, Luiz Gonzaga Beluso, escreveu um artigo que chama-se Angústias Individualistas, e esse artigo foi publicado no jornal O Valor. E lá nas angústias individualistas, dialogando inclusive com Robert Reich, que tem escrito muito sobre esse tema, o professor Beluso dizia o seguinte: o problema, bastante ao nível do que o Vitor Felgueiras escreveu nesse último trabalho, que o professor Dari também referiu. Assim, o problema é que o capitalismo, este velho e conhecido sistema econômico, político e social, ele tem inscritos elementos no seu DNA. Não de forma inexorável, porque é uma construção histórica, né? Mas tem elementos que estão inscritos no seu DNA. E que agora, diz o professor Beluso, em tempos de capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, que é o que se vive hoje, né? Que muitos chamam de neoliberalismo, o que ele faz? Ele exacerba no seu movimento histórico e insaciável de acumulação ou de desejo de satisfazer a sua necessidade de acumulação de riqueza abstrata, que o move, ele exacerba essas tendências que lhe são intrínsecas e que estão no seu DNA. E quais são? O professor Dari nominou-as. Quais são? A mercantilização de todas as esferas da vida. Todas. Ou seja, vai dissolvendo todas as relações sociais por um processo de mercantilização. As relações entre indivíduos, com a família, com a igreja, com o partido, com a escola, com o bairro, com o meio ambiente, com as subjetividades, e no mundo, com as possibilidades da vida e no mundo do trabalho, as relações salariais. E ele vai dissolvendo tudo isso, né? Para e passo a mercantilização ou o processo de mercantilização de todas as esferas da vida, todas. Segundo, a exacerbação da concorrência. E que concorrência é essa? A concorrência entre estados, corporações e indivíduos, aquilo que se chama de concorrência espúria, exacerbada, acelerada. E, como terceiro elemento, a brutal, que já estava lá no Capital, já estava lá no século XIX, a brutal concentração do quê?
da renda, da riqueza, nas mãos de cada vez menos corporações ou endinheirados, né? E, com isso, a concentração do poder político, colocando em risco as democracias. Isso é Belousov, isso é Robert Reich, isso é Varoufakis, né? Isso é o que nós estamos vendo. E este capitalismo, com essa feição, como mostrou o professor Dari, encontra no Brasil condições estruturais para se implantar, se instalar e se espraiar numa homenagem ao primeiro governador do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, e se espraiar de forma radical, sobretudo, né, a partir de 90, da década de 90, quando os ventos liberais que sopram da Europa desde o final da década de 70 chegam fortes na América Latina e encontram, a depender das sociedades, no Brasil encontraram, resistências, mas grande tensão, e resistências essas que não permitiram, por exemplo, que nós dolarizássemos a economia, não permitiram, por exemplo, que nós privatizássemos os nossos bancos, como o BNDES, como a Caixa Econômica Federal, hoje em duro processo de desconstrução, a partir da sua lógica fundacional e da sua razão de ser, o Banco do Brasil, BNDES e a Petrobras, petróleo é nosso. Então, houve resistências importantes nesse período que permitiram que, num processo de conscientização da draga que nós estávamos criando, e sobretudo no trabalho, quando começamos agora a aprovar o negociado sobre o legislado no final da década de 2000, 2002, né? Naquele, não sei se vocês lembram, naquele assalto ao painel eletrônico, que acabou havendo uma votação oral a cabresto, diga-se assim, e aí houve até uma CPI, mas foi aprovado o negociado sobre o legislado, encaminhado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, pelas mãos do seu então ministro do Trabalho. E, a partir dessa conscientização, houve uma grande luta sindical, no sentido da não aprovação, mas foi aprovado, e uma grande luta e uma grande demanda social, no sentido de que a coligação Lula-presidente, que foi vitoriosa, arquivasse o projeto. E a coligação Lula-presidente, que prometia arquivar o projeto, arquivou o projeto como uma das suas primeiras realizações e já estava, então, no Senado da República. E quem arquivou esse projeto, aprovado pela Câmara e agora no Senado, foi o então e hoje senador Paim, Paulo Paim, gaúcho, de lenço branco, do Rio Grande do Sul. Então, o Brasil recebe o capitalismo, e esse capitalismo agora, com esta feição, né, e aprofunda, e acolhe e espraia essa forma, apesar das resistências na sociedade. E houve resistência. E essas resistências permitiram um momento muito interessante para o mercado de trabalho, que é o momento de 2004 a 2014, né, mas não resistiram à crise, a brutal crise que se instala em 2015 e que vai, como marco importante, eclodir no impeachment da primeira mulher eleita presidenta desse país, com um marco importante que nós, no mundo do direito, chamamos de o marco do lawfare para o direito do trabalho, para os direitos sociais do trabalho, para as relações sociais do trabalho. E, a partir daí, começa, então, um encaminhamento e uma aprovação do que nós chamamos de reformas liberalizantes, não que não houvesse antes, de reformas liberalizantes, e que se iniciam, sobretudo, com a emenda 95, que é a famosa emenda, hoje chamada da emenda do teto do gasto, que congelou numa época de brutal crise econômica e política, ao contrário do receituário heterodoxo, congela o gasto público no Brasil por 20 anos, com brutal reflexos, como nós sabemos, para a educação, para a saúde e para tudo que aí está. E logo a seguir, ainda em dezembro de 2016, agora presidente Michel Temer, né, que
nos Estados Unidos, vai representando o Brasil na reunião da ONU, e como sempre o Brasil faz o discurso e a conferência de abertura. Depois disso, ele conversando com os empresários americanos, ele é perguntado das razões pelas quais houve o impeachment da presidenta Dilma, e é um vídeo que está disponível no YouTube, ele responde: nós, o partido MDB, ofereceu um programa de recuperação da economia para a então presidenta Dilma, né? E ela leu o programa, que se chamava Uma Ponte para o Futuro, e respondeu ao seu jeito: nem que a vaca tussa. Não tivemos outra alternativa senão retirá-la e iniciarmos o processo de impeachment. São palavras de Michel Temer, né, que estão nesse vídeo. E radicaliza-se, então, esse grave e sério programa de ajuste fiscal. A emenda do teto do gasto é uma expressão disso, e no dia 23 de dezembro, como um presente aos trabalhadores, o então presidente Michel Temer apresenta a reforma trabalhista, que tem como síntese, né, o transtrocar as fontes do direito do trabalho ou dos direitos das e dos trabalhadores brasileiros, da regulação pública universal. E o que significa isso? É uma regulação, uma tela pública de proteção social ao trabalho, que é informada por princípios, que são fundamentos dessa tela pública e são a sua razão de ser. E um deles é o princípio da proteção, outro é o princípio da regra mais benéfica, outro é o princípio da regra da condição mais favorável, que os constitucionalistas chamam de princípio progressivo. Aquilo que foi conquistado não mais pode regredir, aquilo que foi conquistado pela classe trabalhadora não mais pode ser alterado, porque fere o patrimônio daquilo que foi conquistado, ou o patrimônio conquistado. Então, esse é um dos princípios, mas o outro princípio, que passa a ser duramente atacado pela reforma de 2017, é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, porque assegurados por normas de ordem pública, inafastáveis pela vontade das partes. Então, esse é um princípio fundante desse sistema público de proteção social do trabalho, que inclui as regras trabalhistas, as normas trabalhistas e as instituições do mundo do trabalho, com incumbência de concretizá-las no mundo da vida, justiça do trabalho, de fiscalizá-las e multar aqueles que não as cumprem, os dois sistemas de fiscalização, e propor, inclusive, ações civis públicas, que são os dois sistemas de fiscalização, que é o sistema de fiscalização atribuído aos auditores fiscais do trabalho, que são vinculados ao Ministério ao Ministério do Trabalho, o grande Ministério da Revolução, criado em 1930, com o seguinte nome: Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e depois Ministério do Trabalho e Emprego, extinto com Bolsonaro e agora recuperado com outro perfil. Então, os auditores fiscais do trabalho, que fiscalizam, impõem multas e que têm a origem lá nas inspetorias regionais criadas por decreto em 1932, quando se criavam também as juntas de conciliação e julgamento para ir passo ao processo de industrialização e processo de construção dos direitos demandados pelas categorias da época. E o Ministério Público do Trabalho, que também tem a incumbência federal de fiscalizar e que sai com uma outra roupagem a partir da Constituição de 88, podendo propor ações civis públicas, fazer taques e tendo a incumbência de defender os direitos da sociedade, difusos e individuais homogêneos. E as organizações sindicais. Essas instituições que têm as organizações sindicais com a incumbência de, nas lutas e nas negociações coletivas, ampliar direitos para além da tela civilizatória assegurada pelo sistema constitucional vigente. Então, esse é o sistema público de proteção social ao trabalho, que tem fundamentos específicos, que são os fundamentos que estruturam o direito do trabalho no mundo e no Brasil. Direito do trabalho esse que nasce, né, a partir
do que aconteceu no século XIX na grande indústria inglesa, quando o capitalismo constituído acirra as desigualdades e as lutas sociais passam a demandar do Estado um sistema de proteção social. E aí os princípios são constituídos que mais tarde vão fundamentar a existência de um ramo do direito novo, inicialmente chamado direito social, e assim ensinado na Faculdade de São Francisco pelo grande professor, uma homenagem que eu faço aqui, Vicente, pelo grande professor Cesarino Júnior. É o que, em 1941, faz o primeiro Congresso de Direito Social no Brasil, recomendado ou encomendado por Getúlio para ser um congresso tesista, em homenagem ao aniversário da Rerum Novarum, para as teses aprovadas nesse congresso serem encaminhadas para uma comissão de notáveis que se constituiria a partir daí, e se constituiu em 42, para elaborar o Código do Trabalho prometido pela Aliança Liberal derrotada em 30 e recuperado como plataforma daqueles que tomaram o poder em outubro de 30, numa homenagem à Revolução Russa de outubro de 1917, a primeira resposta antiliberal à derrocada da crise da ordem liberal burguesa do século XIX, seguindo-se as outras experiências, entre elas aquelas já citadas pelo professor Dari, que é a experiência da social-democracia nórdica, a experiência fascista, o desenvolvimentismo da Era Vargas, o New Deal, o nazismo. Ou seja, a humanidade se dá conta que a ordem liberal burguesa do século XIX não dá conta minimamente das necessidades sociais e econômicas e reage e responde antiliberalmente, quer de forma democrática, quer de forma autoritária. E as formas autoritárias são, exemplificativamente, o fascismo, que Polanyi mostra que a ordem liberal derrocou ou deu no fascismo, e o nazismo. E as experiências democráticas, que foram sendo construídas a partir das especificidades dos Estados nacionais, no caso brasileiro, o desenvolvimentismo da Era Vargas, no qual o direito do trabalho, a regulação pública do trabalho e o sistema público de proteção social ao trabalho eram compreendidos como intervenções extramercado. Então, esse sistema assim constituído é aquilo que Freud nos falou, e assim eu vou finalizando. O Freud nos falou também na sua obra do século XX, O Mal-Estar na Civilização. Quando ele, retomando Hobbes, começa a conversar conosco sobre o que significa o processo civilizatório em oposição à barbárie. E aí ele diz, né, que os indivíduos em sociedade, para poderem conviver em sociedade, ou seja, para o ulterior processo de civilização, precisarão necessariamente, né, abrir mão ou renunciar ou recalcar a força dos seus instintos para juntos organizarem e construírem um regulamento, uma regulação com a característica da universalidade, que não proteja indivíduos, grupos sociais, grupos raciais, mas que se dirija a toda a comunidade, integrando a força dos nossos instintos para que nenhum de nós, nenhum grupo social, fique à mercê da força bruta. E as instituições, aqui ele recupera o Hobbes, e as instituições públicas são a garantia de que essa regulação pública será concretizada sob pena de regresso à barbárie. A reforma trabalhista, e aqui termino, de 2017, que transtroca as fontes dos direitos dos trabalhadores, da regulação universal, ainda que incompleta, ainda que não eficacizada, como o professor Dari mostrou, mas transtroca a fonte dos direitos do trabalho, da regulação universal, para o encontro livre das vontades iguais, porque todos nasceram nus, entre empregado e empregador, e coloca no contrato individual de trabalho a fonte prevalente dos direitos dos trabalhadores. Isso faz a reforma trabalhista e isso aprofundam as medidas provisórias subsequentes, e a reforma trabalhista, para concretizar isso, ela também permite novas formas de contratação, então ilegais, legalizando-as,
como é o caso da terceirização irrestrita, do autônomo exclusivo, como se fosse possível contratar autônomos com exclusividade para satisfazer as necessidades permanentes do tomador, para poder lucrar com a atividade econômica. E os intermitentes que não colaram, mas que com tudo isso vai destruindo esse sistema público de proteção social ao trabalho, duramente construído a ferro e fogo, no campo das lutas sociais, com idas e vindas, avanços e recuos, até chegarmos, passando pela CLT, pelos decretos de 32, até chegarmos à Constituição de 1988, que elevou esses direitos à condição de sociais fundamentais, que não é pouca coisa, e ampliou-os para categorias até então excluídas do sistema de proteção social, graças à luta social, que são os rurais e os domésticos. Vírgula, parágrafo único, centrão, ressalvados os incisos ali não arrolados. Esse sistema público de proteção social ao trabalho, que não se eficacizou de um todo, até porque as nossas profundas assimetrias não foram superadas, né? Ele é aprofundado, né? Ele é constitucionalizado, num tempo em que os ventos liberais sopravam fortes da Europa e atingiram em cheio a América Latina, e a partir dali o campo de disputa e das lutas sociais se aprofundou, se acirrou. Tivemos um hiato importantíssimo de 2003 a 2014, 2015, e agora uma nova hegemonia, aquela velha hegemonia, toma conta de novo, né, das relações sociais e, subjugando o sentido do público, faz com que as vontades individuais e os desejos de acumulação de riqueza abstrata sejam prevalentes e estejam, na realidade, comandando o cenário e o processo. Mas há reações, e as reações são importantes, e o professor Dari já coloca quais são as reações, e uma das reações mais importantes que nos estimula a essa discussão foi a própria Espanha, cuja reforma liberalizante foi exemplo para as reformas da América Latina, e inicia o seu processo de contra-reforma, com as suas miradas revogatórias, que espelham também a mesma caminhada em Portugal, e nos estimulam, nós da América Latina, a pensarmos nas nossas miradas revogatórias, que estão agora no centro do debate, estão no centro das discussões dos candidatos à presidência da República, e estão incorporadas pela plataforma unificada das centrais sindicais, aprovada no conclave. Só que, quando nós destruímos as regulações públicas e os sistemas de proteção que as instituições também asseguram, e nós transtrocamos a fonte para que as vontades individuais, livres e iguais, né, sejam, no mercado autorregulado, a produtora da norma ótima que vai reger as suas relações interpessoais, nós fazemos uma caminhada de regresso, e a lá Freud. Vamos precisar que as babás continuem cantando as suas cantigas de ninar para os céus, para fazer de conta que as crianças dormem sossegadas. Muito obrigada. Obrigado, Magda. Eu devolvo a palavra para encerramento ao professor Vicente Trevas. Olha, só agradecimento, né? Agradecimento aos nossos expositores, agradecimento à condução dos trabalhos pelo professor Bira, agradecimento às intervenções e considerações de todos os participantes, né? Eu acho que essa sessão de hoje ela está indo nos nossos propósitos, e quero relembrar que na próxima quarta-feira nós vamos tentar entender o contexto geopolítico, macro-geopolítico, no qual nosso país vai ter de se mover e já está se movendo, né? Muito obrigado a todos e até a próxima sessão.